primeiro me apresentar, falar tipo, o que me motivou a estar aqui hoje trazendo essas questões. Então, Peter, sou desenvolvedor full stack aqui na Trinca. Eu sou desenvolvedor web mobile desde 2014, isso me possibilitou ver a evolução do desenvolvimento mobile, do web e como que essas transformações que foram acontecendo no ecossistema foram trazendo novas possibilidades e alternativas aí para os paradigmas que a gente pensa anteriormente. Eu sou evangelista de CX JavaScript, então acredito que o JavaScript ele pode ser usado tanto quanto possível, seja na camada de front-end quanto na de back-end, na verdade, onde for possível executar JavaScript. Eu acho que é uma alternativa bem interessante, principalmente sou apaixonado por linguagem, acho que ela tem uma sintaxe bastante agradável e algumas vantagens aí que a comunidade traz para a gente diariamente. Já trabalhei com aplicativos nativos, os híbridos, os PWAs e agora tenho estudado mais aplicativos universais. Vou entrar um pouco no mérito do que eles são. Então, trazer uma breve definição aí do que são os PWAs. Né? A Google traz uma série de ideias e conceitos sobre o que um PWA deve ser. A sigla em si significa Aplicativos Progressivos Web, Progressive Web Apps, mas isso, para quem não é técnico, não diz muita coisa, para quem é técnico, muitas vezes também não diz. Então, existem uma série de ideias e conceitos, muito mais do que tecnologias, que ditam aí o que concernem a um PWA de sucesso. Eles são progressivos, em primeiro momento, isso quer dizer que conforme os recursos que o teu dispositivo tem, ele vai se adaptar para te dar uma experiência de usuário positiva. Então, se eu não tenho, por exemplo, internet, que é um dos grandes preceitos aí do PWA, ele vai se adaptar para que eu não perca a minha usabilidade, para que eu não tenha uma mensagem de erro, por exemplo, você está offline e não consigo utilizar o meu aplicativo, porque para muitas pessoas isso pode ser uma questão. Então eles são offline first, o que quer dizer que eles não devem depender de uma conexão com a internet para funcionar. Eles vão ter mais funcionalidades, claro, se eles estiverem contando com uma conexão, mas eles funcionam tranquilamente sem. Eles têm uma aparência nativa, que é uma questão mais estética, mas bem relevante, porque para quem utiliza iOS e quem utiliza Android, existem comportamentos que tu está acostumado com o teu sistema operacional. Então, tipo, quando tu usa um iOS, tu espera que o sistema iOS se comporte de determinadas maneiras e tenha uma determinada aparência. E para Android, tu espera que ele tenha um comportamento Android e uma aparência Android. Então, uma das grandes sacadas do PWA é se assemelhar a uma aplicação aí nativa. Aqui a Google traz responsivo. Responsivo é a capacidade de um sistema de se adequar aos diversos tamanhos de tela, né? Então, se eu vou redimensionando a tela, ele vai se adaptando. Mas isso é um ponto que já está tão batido assim, tipo, nos sistemas, a gente fala em responsividade há tanto tempo que eu decidi trazer a questão do universal, que é adaptar o teu sistema para além da questão de só pensar em, sei lá, diminuir ou aumentar teus componentes, mas pensar as tuas telas de forma que elas se adaptem para telas desktop, então de computadores, tablets e smartphones. Um exemplo prático que eu trago, acho que conversando com o Gris já trouxe algumas vezes, existem aplicativos como o WhatsApp, no Android, ele tem uma barra de navegação superior, onde pode selecionar contatos, histórico, ligações. Numa arquitetura de sistemas para computadores, desktop, não faria todo sentido a gente ter essa aba superior. Então, a gente desloca ela para o lado e faz um menuzinho no lateral. Então, pensar como que os componentes se comportam em diversas plataformas e ver como que a experiência de usuário ficaria mais interessante em cada uma delas. Então, seguindo um pouco nas ideias e conceitos, os PWAs eles são seguros,
porque o W dos PWAs, que fica web, é uma das grandes sacadas. Tu tá tipo, num ambiente web e na web tu vai transitar unicamente em ambientes seguros, né? Nesse caso aqui, um dos preceitos é usar um protocolo HTTPS, o pessoal acha que de backend, front-end já é um conceito mais esclarecido, mas para a gente, usuário final, seria tipo o cadeadozinho verde ali do lado da barra de endereço, que quer indicar que aquela comunicação vai ser diretamente do meu computador com o sistema final. Então, ninguém no meio dessa comunicação vai poder puxar meus dados e, enfim, como trata de informações sensíveis ou sigilosas, isso é um fator de preocupação bem grande. Os PWAs têm essa preocupação. Atual, então, eles tiram um pouco da burocracia, esse atual é no sentido de atualização. Por quê? Quando a gente lida com lojas de aplicativos, seja Play Store, App Store, especialmente no caso da App Store, subir atualizações às vezes é uma questão muito complicada. Então, tu tem a tua atualização que tu quer trazer, a tua funcionalidade que tu quer trazer para os teus usuários, só que o processo de fazer com que ela chegue até o usuário às vezes é muito burocrático, muito complicado. Volta por detalhes muito subjetivos, particularmente criteriosos assim, nesse aspecto. Descobriram aqui essa tradução, alguns lugares trazem como linkado também, que é no sentido de, bom, ele basicamente é um site com funcionalidades a mais. Então, tu não precisa, tipo, falar para o teu usuário final que tu tem um sistema muito legal e que ele vai ter que entrar na loja e baixar esse aplicativo. Tu pode passar o link do teu aplicativo e ele sai utilizando normalmente como ele faria se ele tivesse baixado pela loja. Então isso em termos de conversão de usuários, quando a gente fala em trazer os seus usuários para dentro do sistema e fazer com que eles utilizem ele, é uma fronteira a menos, facilita a inclusão de pessoas para dentro desse sistema. Ele é envolvente porque um dos preceitos aí das tecnologias PWA é contar com push notifications, que era uma questão com a Apple até ano passado, mas eu vou voltar um pouco nesse método mais. Mas a questão das notificações push são aquelas notificações que os aplicativos mandam estilo o iFood, quando as pessoas que têm falado sabem bem. No final da tarde ele começa a sugerir uma pizza, assim, isso é comum. Então, são formas de tu fazer com que o teu usuário não esqueça que o teu aplicativo está ali. Tu faça com que ele retorne para utilizar a tua aplicação. No caso, um engajamento maior, existem umas pesquisas bem interessantes sobre esse aspecto aqui. Então, passando um pouco a definição inicial do que é um PWA, entrar um pouco no aspecto social e trazer um questionamento bem interessante, que é para quem nós fazemos a tecnologia que nós fazemos. Porque a gente entra muitas vezes em méritos técnicos e as buzzwords, e, enfim, questões de mercado, e esquece muito que, em última instância, nós somos humanos fazendo tecnologia para humanos. Esse age-to-age é um conceito bem interessante, nas questões de empreendedorismo. Existem duas grandes vertentes de produtos digitais, que são os B2B e B2C, onde tu avalias o teu mercado final são empresas, o teu mercado final são usuários, só que tu está sempre pensando em mercado, em demanda, enfim, questões mercadológicas. O Age-to-Age ele traz muito mais uma questão de, bom, em última instância nós somos pessoas fazendo tecnologia para pessoas. Os PWAs eles trazem uma questão muito interessante em termos de disponibilidade. Os fatores que me fazem, como desenvolvedor e como pessoa, enxergar o PWA como uma tecnologia bastante disruptiva e humana, é possibilitar e pensar
como que a tua aplicação vai funcionar para usuários que às vezes tem um smartphone que não é tipo o smartphone do momento, assim, que tem tipo super ultra recursos e que talvez o 3G dele não vá ser tipo, o melhor dos 3Gs. A gente sabe que no cenário brasileiro a questão da infraestrutura de rede ainda é bastante precária, apesar de haver investimentos. Por sinal, no ano passado teve uma questão muito interessante para esse ano, que a gente diminuiu a velocidade média da internet, é tipo um marco negativo, assim, os países geralmente tendem a aumentar progressivamente, a gente deu uma diminuída básica. Acessibilidade é um ponto muito importante também. Os nossos sistemas, eles são feitos para todas as pessoas poderem acessar, independente tipo, das características físicas e das possíveis questões de capacidades mesmo motoras, enfim, as questões de limitações físicas do teu usuário final. Isso está sendo levado em consideração quando desenvolve a tecnologia. A portabilidade. Tem usuários que, por algum motivo, não possam manusear um smartphone, isso está sendo levado em consideração. E todos esses fatores apontam para um fator final maior, que é o que eu acho mais apaixonante sobre os PWAs, que é a questão da inclusão. Então, como que a gente pensa os nossos sistemas para que eles não sejam só desenhados para as pessoas que estão no serviço status quo, assim, que têm todas as capacidades e os maiores recursos, enfim, não sejam sistemas exclusivos, e sim que possam agregar para toda a sociedade. E é muito interessante porque quando a gente está num contexto web, eu trouxe essa citação da W3C, que é: a web é fundamentalmente desenhada para funcionar para todas as pessoas. Então existem esforços que já são bem antigos, acho que remontam até os anos 90, quando a gente tem um grande boom da internet. Eu acabei não linkando aqui uma série de diretrizes e boas práticas que a gente pode ter para pensar a acessibilidade na web. Um exemplo bem simples para os desenvolvedores front-end é quando a gente tem uma imagem, um site que tem um atributo alt, por exemplo, aquele texto que está ali vai servir para deficientes visuais conseguirem entender melhor o que está sendo apresentado no teu website. Então a gente já tem estruturas e pilares bem fundamentados para a gente conseguir pensar essa acessibilidade para todos. O offline first, então, como eu tinha comentado, ele opera em redes instáveis ou sem conexão. E aí eu trouxe essa citação deles dizendo que o Brasil não conhece o Brasil, né? Que às vezes a gente testa os aplicativos dos nossos smartphones, eles têm tipo um 3G super, uma qualidade muito elevada e não é a realidade da grande maioria das pessoas, né? Então é interessante a gente pensar um pouco sobre esses fatores. A portabilidade, então, remete à questão da engenharia de software de portabilidade, mas que nada mais é do que operar em diversos dispositivos, né? Isso garante para o nosso usuário final facilidades de acesso, como poder escolher um tamanho de tela maior para usuários com problema de visão, que não seja necessariamente uma perda total da visão, mas gradual, bastante relevante. Tem a possibilidade de utilizar periféricos e essa adaptabilidade acaba gerando acessibilidade. Para além das questões mais práticas e talvez sociais, a gente tem sim uma inclusão mercadológica quando a gente fala em PWAs. Por se tratar de tecnologias web, a gente tem uma grande, esmagadora massa de desenvolvedores que se qualificaram para serem desenvolvedores web, né? Um longo período aí que eu acho que está longe de terminar, em que a web segue sendo um lugar de disponibilização de sistemas grande, massa.
esses profissionais eles podem facilmente reciclar o conhecimento que eles têm sobre desenvolvimento web e passar a atuar no desenvolvimento mobile. Então, a curva de aprendizado que eles têm, ao invés de ter que aprender todo um paradigma novo de programação que é trazido pela complexidade de aplicativos nativos ou algumas alternativas que a gente acaba tendo, quando tu fala em tecnologias web, é algo dado. Tu não precisa necessariamente sair da tua zona de conforto para aprender ele. E é interessante porque a gente fala muito em se desafiar e aprender coisas novas. Eu vou entrar um pouquinho mais nas possibilidades dos PWAs logo mais, mas quando tu fala em não sair da tua zona de conforto em termos de tecnologia web, a grande sacada é que tu pode pensar na tua qualidade final e no que tu consegue alcançar para além dela. Porque quando tu está num contexto onde as tuas bases são sólidas, onde tu já conhece o que tu está trabalhando, tu consegue pensar em fatores que avancem isso sem ter que se preocupar com reaprender tudo aquilo que tu já conhece. Então isso gera uma possibilidade de inovação muito grande. Bom, tem 3 fatores aí, dentre os fatores da qualidade de software que a ISO 9126 traz. São 7 fatores, mas eu destaquei 3 deles aqui em especial, que são a mantenabilidade, é uma questão um pouco mais técnica. Quando eles escrevem um único código-fonte, é muito mais fácil de dar manutenção para ele, de implementar novas funcionalidades, do que quando a gente tem que pensar um código-fonte para cada aplicativo, como é o caso dos nativos. Bom, a portabilidade, né? Eu venho comentando bastante sobre isso, então aqui a gente pode executar em uma vasta gama de dispositivos. E a qualidade em uso, que é o que eu estava comentando agora, quando a gente já tem um background relevante sobre a tecnologia, a gente consegue dar um passo além e pensar um pouquinho mais na qualidade final do produto. Então, as possibilidades. E aí, acho que teria um pouco mais essa ideia de onde a gente consegue chegar com isso. Bom, a gente começa com possibilidades que serão tanto quanto padrão, como as redes sociais, os chats, sistemas educacionais, games, enfim. Tudo que a gente já faz com a web atualmente, a exceção de que a gente está trazendo para um outro grau de dispositivos, né? A gente consegue trazer o comércio all-in-one, ou seja, a gente pensa nas nossas experiências de compra de forma mais ampla e abrangente. Em todas as possibilidades eu coloquei um númerozinho ali no canto para trazer exemplos com as referências, depois se a gente vai querer assim, olhar para tudo linkado no final da apresentação. Realidade aumentada e virtual. Então, realidade aumentada é trazer elementos virtuais para a realidade do teu usuário, no mundo real. Os QR Codes que a gente utiliza aqui para entrar nos grupos do WhatsApp são um princípio bem anterior à realidade aumentada, mas eles trouxeram uma interação bem interessante, que acho que foi um dos grandes bons aí que possibilitou a gente já ter tecnologias. E um exemplo mais atual seria o Pokémon GO. Acho que é um bom exemplo de realidade aumentada. É um campo que a gente consegue explorar com PWAs. Realidade virtual, então, seria ao contrário, de trazer o teu usuário do mundo real para uma realidade virtual, também são campos que podem ser explorados. Interfaces gráficas para aplicações IoT, que o pessoal vem comentando bastante aqui na trilha, que eu vejo que a gente tem, tipo, esse buzzword bem forte. A gente consegue fazer interfaces gráficas que rodem tipo, uma vasta gama de dispositivos também para essas aplicações. Então, a gente tem esse conceito de WOT, seria tipo interfaces web para a internet das coisas. Então, a gente consegue juntar essas duas forças, essas duas tecnologias e criar aplicações realmente bem alinhadas aí com as tendências. A gente consegue trabalhar com sensores, essa é uma questão que eu vejo muitos desenvolvedores trazendo, porque eu acho que ficou muito marcado dos aplicativos híbridos, né?
as limitações que a gente tinha com relação ao hardware do dispositivo, as funcionalidades físicas dele. Então a gente consegue acessar os sensores dele, seja o acelerômetro, que vai identificar o quanto o dispositivo está inclinado, o giroscópio, que ele indica para onde ele está apontando, os dispositivos Bluetooth Low Energy, que é o Bluetooth 4.0, a gente consegue utilizar também sem problemas. Acabei não colocando aqui, mas coisas mais simples também, como acesso à câmera, dispositivos de som, enfim, toda essa camada que estava acessível antigamente só aos nativos já vem sendo trazida em larga escala para experiências web. Inclusive o Circle Twin, que a gente utiliza aqui, ele não chega a ser um PWA porque ele ainda tem alguns passos ali para seguir, mas ele está num caminho bem interessante, assim, em termos de acesso a hardware, com uma performance bacana. A gente tem integração com os vestíveis, ou wearables, né, que são um outro ponto que tem sido bastante comentado há algum tempo já. Então, os relógios inteligentes que as pessoas às vezes utilizam para contar passos e ver a questão de fitness, como a gente está num ambiente web, é muito mais fácil de fazer essa integração. Esses dispositivos se comunicam de uma forma web através de APIs. E sistemas micro-localizados. A gente já falou bastante em sistemas geolocalizados, eu acho que é um ponto que ele já está dado. A geolocalização já faz parte da nossa realidade. Enfim, sistemas como Uber, iFood, eles já trazem essas funcionalidades, então não é necessariamente uma inovação. Mas existem sistemas micro-localizados onde você consegue trazer uma experiência diferenciada com base em qual cômodo de uma instalação que o usuário está. Então, se ele estiver numa apresentação de arte, por exemplo, consegue trazer informações relevantes sobre as peças de arte que estão naquele cômodo que o usuário está naquele momento. Então, é pensar experiências digitais indoor. É bem interessante, sobre veículos. Então, os limites, na verdade, eles são tão vastos quanto a comunidade que desafia. A gente tem uma comunidade esmagadora que está diariamente trazendo novidades e inovações bem relevantes. Eu trouxe alguns cases, bem grandes, simples, de empresas que já estão investindo em PWAs, que já lançaram, inclusive, seus PWAs. O caso do Facebook, o teste foi em março do ano passado. O Instagram, há algum tempo, ele já vem trazendo essa alternativa. O Twitter, eu acho que, se não me engano, foi um dos primeiros. E a Uber, mais recentemente, trouxe um aplicativo deles em forma de PWA, e ele é um case bem interessante até de observar, porque existem preocupações em tempo real, que é um aplicativo de transporte, assim como o Lyft também seria tipo um lugar americano, não sei se chegou a fazer curso, assim, no Brasil, se ele veio para cá, enfim. Esses aplicativos têm preocupações em tempo real, estão trazendo alternativas PWA. É interessante observar que essas empresas estão preocupadas com trazer as suas alternativas para usuários finais, independente de quais dispositivos eles estejam utilizando. E um fato muito interessante que eu observei sobre essa lista é que é uma das poucas listagens onde a gente consegue trazer a NASA e o Tinder na mesma categoria. Um ponto muito interessante sobre os PWAs e a tecnologia é que, como são conceitos muito mais de tecnologias propriamente ditas, não pode utilizar o framework de preferência. Inclusive, ele acaba abrangendo aqui tanto frameworks quanto mais antigos como jQuery, como o Vue, se quiser utilizar Preact, enfim.
porque são tecnologias web, e isso é um ponto que eu gosto muito de trazer, porque são produtos que a gente já vem produzindo aqui na frente, tecnologia web, e tecnologia web de muita qualidade. Isso é um ponto que me marcou muito aí nesse pouco tempo que eu consegui estar integrando a equipe. Então é um passo evolutivo muito interessante a gente pensar em como que a gente faz essa tecnologia que a gente faz e que a gente faz bem feito alcançar ainda mais usuários. Bom, é muito vasto, pode utilizar para construir um PWA, mas tenho aprendido cada vez mais a apreciar o React. Então eu trouxe esse livro da Casa do Código como sugestão de leitura, que ele narra todos os passos necessários para criar uma aplicação PWA com React e alguns links interessantes ali. O Awesome PWA é uma daquelas listas, né, de recursos interessantes que pode utilizar. O seu primeiro PWA é um artigo do Google Developers, que vai trazer ali meio que um passo a passo, assim, uma introdução bem mastigada das informações que tem o PWA. Algumas alternativas ali, porque quando a gente teve os debates no chapter de front-end, é o que vai trazendo muito a questão do Ionic com React. Mas existem alternativas do próprio React Native, utilizar os componentes de interface que utiliza com React Native para PWAs, tem o Onsen também. Esses foram os que eu consegui mapear no espaço de tempo. E aí, o ponto-chave na próxima evolução, que eu percebo, pelo menos lendo sobre PWAs e vendo o que a comunidade tem trazido, é como que a gente vai de um aplicativo que roda em smartphones, em tablets, em desktops, para algo realmente abrangente, que a gente consegue trazer para a comunidade da forma como ela preferir. Então, esse cara, o Capacitor, ele traz uma possibilidade de encapsular, de pacotar esses aplicativos que vão estar transitando na web e trazer eles para as lojas ou para desktop, se tu quiser ter tipo um .exe para instalar o teu PWA na tua máquina, isso não é uma questão mais. E tudo isso através de uma API unificada. Então, ter o código bem pensado, bem trabalhado, bem elaborado, rodando em diversas plataformas de forma unificada. Isso te faz alcançar a plataforma basicamente que tu achar relevante, seja ela Android, Windows Phone, iOS, Linux, Windows, macOS e história de desafio. PWA tem. Opa, sabia que eu perdi nesse. Muito obrigado. Dúvidas? Uma coisa que eu tinha dito sobre os PWA é que eles não precisariam ser instalados, mas botando na história, por exemplo, um capacitor, não quebraria esse conceito? Aí que tá. O PWA, um conceito tipo, puro, por assim dizer, é que tu possa instalar ele através da web. Porque, na verdade, é como se tu criasse um atalho, né? Um favorito na tua home. Mas existem usuários, a gente criou uma geração, na verdade, de usuários que estão acostumados a instalar aplicativos pela loja. Então, em primeiro momento, talvez seja uma barreira acostumar esses usuários que já estão acostumados a usar a loja a consumir tecnologia na web, da mesma forma como eles consomem, né, pela loja. Então, para conseguir fazer essa transição de forma mais transparente, enfim, para ter uma presença mais unificada, aí surgem essas alternativas. Totalmente contra o que a PWA surgiu. Ela surgiu era para ser algo que tu entre ali, faça o que tem que fazer e vai embora. Um pagamento de estacionamento de shopping, por exemplo. Aqui tu baixar um aplicativo de estacionamento tu vai usar uma vez. Sim. Mas só se tu entrar na web lá, vai ter um PWA lá que vai rodar mais rápido, pagou, vai embora. E agora os caras vieram com a ideia de novo de agora a gente vai instalar
É o Google, principalmente. Sim. O conceito PWA foi trazido pela primeira vez em 2007, 12 de junho de 2007, na WWDC, World Wide Developer Conference, no evento dos termos da Apple, mas pelo Steve Jobs, né? Tipo, ele trouxe a ideia de que os aplicativos no iPhone OS, antes de chamar iOS, seriam instalados seriam acessados pela web e consumidos da mesma forma que consome um aplicativo nativo do celular. E aí, sim, eu acho que dependendo do teu caso de uso vai tipo, quebrar um pouco o conceito original, mas a grande questão é que tu tem a liberdade, né? Quando tu faz o teu manifest.json, por exemplo, tu pode escolher, tipo, deixar ele instalável ou não, e aí, tipo, deixa ele como um web app. Se tu tiver interesse, transforma ele num PWA, né? A grande sacada é que tu pode fazer, mas tu não é obrigado, então abrange alguns casos interessantes. É isso aí. Muito obrigado.